Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, sexta-feira com chuva aqui em São Paulo. Agora parou, mas choveu durante a madrugada. São 10 horas e 40, 19 de 11 de 2021. Meu palpite para o clássico contra o Santos, Corinthians 2, Santos 0. Queridos, eu vou começar os trabalhos de hoje falando dos ativos que a gente estuda aqui no TradingView. Uma sessão com algum grau de alívio aqui no Brasil, eu vou explicar por quê. O minério de ferro, né? Ele tá, se a gente pegar na semana, tá subindo 0,44 até. Isso daqui é a cotação Singapura, em Qingdao subiu 5,06%. E aqui em Singapura, a gente acompanha inclusive o futuro, tem um fundo a $90. Ele está nesse momento 90,60. Então, ele indica que o padrão da alavanca, um candle com massa. E aquela história, deve bater a média de 21. Se romper e consolidar, aí tem um espaço legal para subir, mas já temos um sinal técnico de reação. A seguir temos a bolsa de Xangai, fez pivô de alta, no rompimento de 3.550, até algo que nós adiantamos desde aqui de baixo, né? Poderia haver um recuo, é quase um mastro bandeira aqui, um pivô de alta. Todo o pivô de alta, nem todo pivô de alta é um mastro bandeira, mas todo mastro bandeira é um pivô de alta. Aí nós temos o índice Nikkei, respeitou novamente CLTA, que nós traçamos já há algum tempo, e nós temos o MME, que é o fluxo para mercados emergentes. Houve a perda aqui dessa linha de tendência. Vamos ver se a gente tem uma formação de fundo aqui, mas não tem sinal no momento, porque tem esses problemas com a Turquia e tal, mas assim como o Brasil bateu numa LTB e voltou, né? Vamos ver como é que esse fluxo será direcionado. Petróleo veio na linha de retorno que nós esperávamos, tem uma sombra inferior, vamos ver como é que isso daí trabalha ao longo do dia. Então, para nós era esperado esse retorno, né? Tem um pivô de baixa, professor? Tem, né? Então, por exemplo, a referência para o WTI é o E78,25, né? Que é a base do pivô. E no caso do petróleo Brent, que é a principal referência para a Petrobras, 80,22. Inclusive, uma das matérias que a gente vai fazer no Instagram, tomar um pouquinho do meu Red Bull Energy Drink aqui, e o Red Bull vai ser o campeão da Sul-Americana, na minha visão. E essa queda do petróleo, né, alivia a inflação aqui no Brasil, o preço de combustíveis, né, assim como a crise hídrica, que foi dissipada, ninguém fala mais em greve dos caminhoneiros, então é algo curioso, mas impacta negativamente a Petrobras, empresas ligadas a petróleo, né? Então é uma questão interessante. Acredito que pelo fato do pacote de infraestrutura americano de 2 trilhões de dólares, né? A aprovação deve ocorrer ainda hoje. Nós temos nos títulos de 10 anos queda, porém pode formar um ombro, cabeça, ombro invertido, mas não tá com cara que vai descer mesmo. E é interessante, o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, ele está subindo, o dólar está forte mundo afora. Daí você pega o dólar aqui no Brasil, o dólar está caindo, então isso é algo interessante, é aquela história do algo novo. Por quê? Fatiamento da PEC dos precatórios. Né? Então você pega aqui, só que tem que perder as médias, tal. Tem uma simetria em V, quebrando a simetria pode cair até de forma acelerada, e a grande referência para o intraday é a CLTA, que une os fundos desde o dia 11. Os futuros americanos têm um fenômeno interessante aqui, porque aí eu vou explicar para vocês também, né? É aquilo que eu falo, pessoal, ninguém aqui é criança, ninguém é ingênuo, né? Essas histórias, professor, eu sigo você, arrisca, isso não existe, pessoal. Ninguém segue uma pessoa só, né? Eu não sigo. Pô, eu tenho 20 anos no negócio, tem 4 pessoas atualmente que eu sigo para formar minha opinião, 3 no exterior e uma no Brasil, né? Então, usem os estudos da Top Traders como parte da sua formação de opinião.
Não existe esse negócio só. Aqui não, a gente não tem essas. Aqui não é sala de sinais, né, que copia e cola. Eu compartilho minhas operações, o meu racional, a minha forma de ver o mercado. E é isso, né? A gente não está falando de sala de sinais aqui. Então, a minha ideia é formar o investidor, né, que a águia possa voar sozinha depois. Então, o Dow Jones caindo 0,51, 0,18, S&P e o índice Nasdaq subindo. Por que o índice Nasdaq está subindo? Explicação simples, porque os títulos de 10 anos estão caindo, é uma relação inversamente proporcional. Ok? Não na mesma proporção, mas inversamente proporcional. Então as bolsas americanas devem passar realmente por algum nível de correção, né, no tempo, no preço, o que for. Ó, bem perto da máxima histórica, o Dow Jones num topo anterior, um pouco abaixo, né, da máxima histórica, e o Dow Jones tem um pivô de baixa, acionado a 35.915, então é o nosso ponto de referência e tem aquele padrão do topo mais baixo que o anterior. O VIX está em alta, né, uma alta forte. A nossa referência aqui é o 18,06, essa região. E o EWZ, ele deve até abrir subindo, né? Porque aqui no Brasil o dólar está para baixo, o índice está para cima, então pode formar um fundo por aqui. E esse daqui é um típico bebê abandonado, né? Que trouxe até a base aqui da simetria em A. Queridos, Reino Unido, correção absolutamente normal, ó. Nós temos 2 topos anteriores. Não vejo nada, nenhuma mudança estrutural, a mesma coisa na França, ó, longe de média. Eu até comentei que deveria corrigir mesmo, deve buscar média no Eurostoxx 50, índice DAX também, ó, tem topo anterior aqui para testar. Então tem até mais espaço para subir. Se começar a reagir antes seria um sinal excelente. E o Bovespa em dólares pode formar aqui o padrão da alavanca, dá para traçar até mesmo aqui, caríssimos, uma LTA. Ok? O BZQ, né? Ele é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, deve abrir em queda, né? Tá numa região, rompeu essa LTB, passar abaixo dela, rompimento falso. E nós temos o milho não muito interessante aqui. O milho, a galera, né, ele vem derretendo aqui, mas se tiver alguma oportunidade na compra eu compartilharei. Queridos, prestigiando a galera que acompanha o nosso trabalho aqui no YouTube. Hoje eu vou aproveitar que o mercado está sob controle, né? Deve subir legal. Cara, aí eu coloco tudo em dia. Eu vou na lavanderia, eu vou conseguir almoçar fora, não preciso almoçar aqui, então eu almoço na lavanderia, eu vou na imobiliária resolver um negócio hoje. Aí talvez vá numa obra ou outra, ver como é que tá o andamento, né? Cara, olha que doideira. Eu renovei o seguro de um dos meus automóveis, né? Na verdade eu tenho 2, né, por causa do rodízio, e não é carro, são carros confortáveis, mais simples, tal, dentro da minha simplicidade, forma tranquila aí de viver, pessoal, sem ostentação, vocês sabem da minha descrição. Mas tenho essa condição, né? Então, renovei pela tal da Mafre, né? Putz, Porto Seguro eu prefiro, mas estava um valor, estava mais que o dobro aí. Acho que a outra era a Liaison ou a Liberty. Renovei com a Mafre, aí legal, né? Pô, Mafre é uma experiência. Pô, eu tenho que fazer a vistoria do carro, aí é dose, né? É mole. Não, eu não tenho preguiça, eu tô sempre disposto ao trabalho. Mas, pô, fazer a vistoria do carro é sacanagem. Tem um link, então eu vou até o local que o carro tá, que é no outro estúdio e tal, vou lá. Pô, hoje eu vou ser vistoriador acima de tudo, novos tempos. Mas enfim, vamos pra cima. É mais uma curiosidade que eu tô compartilhando, né? Essa parte de humanização dos trabalhos que eu gosto, porque vocês são muito importantes para mim, considero parte da minha família, então tô compartilhando uma situação com vocês. Então vamos lá aos comentários. Primeiro, querido amigo Almir Lima, bom final de semana para você e para sua família, boas-vindas. Olá, professor, seguimos firmes e fortes na luta, tô com a Top Traders há algum tempo, sempre viramos o jogo em momentos adversos. Dessa vez não vai ser diferente, nada resiste ao trabalho, saúde e paz, viraremos o jogo sim.
E eu acho uma grande sacanagem das pessoas que criticam o nosso trabalho. As pessoas não falam duas coisas. Primeiro, que nós estávamos há 9 meses invictos em tudo. Inclusive no dólar, a gente está invicto no dólar há muito tempo. Eu acho que 1 ano e meio tal, acertando tudo no dólar. As pessoas não falam que a carteira da Emerson Pocket e carteira ouro foram montadas depois que o mercado já tinha caído quase tudo, né? Ou pelo menos uma parte expressiva dessa queda. As pessoas não falam que a gente veio de 9 meses de lucro ininterruptos. As pessoas não falam que boa parte da queda nós surfamos vendidos. Mas é ser humano. Cara, tem gente que acredita que a Terra é plana, né? Outra galera é anti-vacina, né? As pessoas falam que você não deve ajudar uma pessoa com fome na rua porque você vai incentivar tal e tal comportamento. Então, se você tem, pô, o cara tá com fome, né? Às vezes uma criança, né? As pessoas compraram animais da pandemia ou soltam na rua. Essas pessoas são a minoria da minoria? São. Tanto que eu tenho 11 mil alunos comigo nessa jornada, juntos até os 126 mil pontos, e tem uns 3 ou 4 que enchem o saco. Mas, pô, a gente não pode esperar um comportamento perfeito e homogêneo de todos. Então, só que é uma grande sacanagem. Nem mesmo um estudo mais profundo ele é feito quando existe uma crítica, né? Eu aceito a crítica ao bom debate. É assim que nós crescemos, eu tenho essa humildade. O Luiz Geraldo Papi Fernandes. Professor, obviamente o mercado está ruim, mas a questão é, será que está ruim? Sem essas oscilações da nossa bolsa, não teríamos grandes oportunidades que a bolsa oferece, contanto, acredito 100% em suas análises e interpretações, tanto se tivesse alguma turma abrindo agora, eu faria a matrícula e pagaria por suas dicas de ensinamento. A gente vai ter quando atingir os 126k, a gente deve ter sim número recorde de alunos, mesmo porque vai ser provavelmente a última turma. Na boa, pessoal, eu vou abrir uma turma, quem cair para dentro vai ter uma condição bem legal que eu vou preparar com a minha equipe, vai ter direito de ficar renovando até o final do ano que vem. Mas abrir turma assim mesmo de imersão, a chance é praticamente zero, né? Provavelmente essa turma que a gente vai abrir a seguir vai ser a última. Exige muito do profissional, da parte humana, familiar, não é mole. Né? Ir renovando com uma turma que já está dentro é uma coisa, agora captar o aluno no mercado, fazer um trabalho, então provavelmente a próxima versão vai ser a última. Obrigado pelo teu carinho e amizade, aí vamos para cima. E agora é a oportunidade de multiplicar a capital, né? Então, é claro que muita gente já vem comprado, mas quem tem dinheiro para fazer médio, para novas entradas, vai se dar muito bem, assim como quem já vinha comprado vai se dar bem também. Por exemplo, o comentário da Grace é um comentário que jamais eu apagaria ou criticaria, porque está sendo respeitosa, tal, o que ela escreveu. Boa noite, professor. Na data 23/9/2021, fiz o seguinte comentário no seu vídeo. Nessa toada, levando em consideração o novo ciclo de altas juros no Brasil, acredito que o Ibov deve repicar até os 115k e voltar a cair no 107 novamente, mais à frente 102.800. Professor, acabei operando esse movimento e me safei da baixa. De forma respeitosa, quero comentar que acredito que o Ibov fez fundo no 102.800 para 109.500 e depois 115.500. Ó, perfeito. Né? Qual o problema da gente colocar esse comentário que vem contra o meu racional? É respeitoso, antagônico, né? E é isso. A Top Traders é democrática, ela é limpa, transparente, não tem problema nenhum. Ela está conosco há muito tempo e ela comprou a SAPR4 e acho que vai se dar bem. Lembrando que SAPR11 faz parte do nosso portfólio. E assim é a vida, pessoal. A gente erra, acerta, luta. Só que eu acho que tem que ter caráter. O que eu acho sacanagem é alguns profissionais que abandonaram os seus alunos e agora estão falando de Forex e criptomoedas. Aí é uma grande sacanagem. Eu nunca faria isso. Se eu tiver condições físicas e mentais de guiar os alunos, mesmo que eu coloque grana do meu bolso, como eu estou colocando para a empresa girar, eu vou cumprir meu compromisso, porque é o meu dever. Foi algo que eu dei a minha palavra. Eu não preciso ter nada em contrato no papel. A minha palavra vale muito mais que isso. Né? Então, parabéns a Grace, excepcional. A Bia está comigo há muito tempo, é uma querida aluna. Prezado Wagner, acredito que o cenário político e econômico instável levou muitos investidores a levar seus investimentos para fora, inclusive em criptos. Parabéns pela sua honestidade e sinceridade. A Bia, inclusive, o foco dela é a carteira internacional. Nós temos uma carteira internacional que está indo bem. Né? A Top Traders tem esse leque de possibilidades. A gente consegue trabalhar aqui no Brasil e fora. Né? Obrigado pela Bia.
uma pessoa muito especial para nós, sempre conosco, nem sempre concorda com tudo também, faz apontamentos, aí eu reflito, avalio, é essa a ideia da Top Traders, né? Ninguém precisa concordar com tudo. Querido amigo Marcos, caro professor, coragem, força, fé, saúde, paz, vamos que vamos, você é sempre bem-vindo. Nosso querido amigo Ped tem de 3, seguimos em frente, Fúria, um forte abraço, que Deus abençoe a todos nós, um ótimo final de semana para você e para sua família, Marcos. Eu tive um escritório há muito tempo atrás, há mais de 10 anos. Eu ia para a Expo Money, trazia os alunos interessados em investir, e era ali na Gomes de Carvalho, na Vila Olímpia. E a tenda tinha um escritório lá. Empresa, entre MRV e tenda, eu confesso que eu prefiro MRV, essas empresas mais populares. Mas tenda é uma excelente oportunidade, tanto nos fundamentos, tanto nos contatos, quanto no gráfico. Ó. Sinal de fundo, doji, deixando médias para trás, ativo em clara configuração de compra. Nosso querido amigo Antônio Santos, boa tarde, mestre. Brent pousou na média móvel de 8 no semanal, mostra sinal de reversão. Média de 8,50 eu não utilizo, se eu vejo uma reversão para romper o topo no diário. Eu vou estudar com base naquilo que eu costumo fazê-lo, né? Mas provavelmente a gente vai... Eu vejo aqui o alargamento, né? Teste de topo anterior, aqui marcado em julho. Perfeito. E aí no semanal... eu vejo alguma coisa mais perto da média de 21 e do topo anterior. Mas pode até ser um mastro bandeira, viu, Antônio? Pelo desenho, né? Marcel Fernando Bonassi, professor, o que acha dos investimentos ESG? Eu nem sei o que é isso. Né? Dentro da minha sinceridade habitual, eu nem sei o que é isso. Sinceramente, eu vou pesquisar e aí eu trago aqui a minha opinião. Eu nem sei do que se trata. E o Marcel, ele pede cash 3, se fez fundo duplo, está formando pivô, se eu fosse entrar... Quando faria o fundo duplo, espera agora formar pivô. Legal. Então vamos ver a Cash 3. Eu sinceramente nem sei o que é isso. Depois eu pesquiso. Cash 3. Legal. Cash 3 é Melius, né? Já foi o ativo da moda. Semanal, a gente tem aqui a mulher grávida em japonês e um rompimento falso desse fundo a 361. O grande lance é que tá para romper, né, Marcel? A média de 5 no semanal. Agora vamos ver o diário para ver se a gente enxerga mais alguma coisa. Fundo duplo. É o padrão da alavanca, porque assim o fundo duplo, né, viria um pouquinho abaixo ou mais ou menos alinhado. O padrão de alavanca mostra até algum grau de ansiedade por parte dos players, né, por isso que ele é um pouco mais elevado. Acho que o Stormer chama de padrão 180, alguma coisa. E o pivô de alta... seria confirmada a 4,42. Eu já compraria agora, porque nós temos um padrão penetrante também entre os dias 16 e 17. Ok? Nosso querido amigo Roberto Games Dantas. Professor, obrigado por seus comentários nesse programa. 2 dias que o futuro sobe no período estendido. Parece que a pressão vendedora está mais nos papéis mesmo, Saques grandes dos fundos, perfeito. O lance que pressiona aqui no Brasil são os fundos de investimento locais. Talvez seja sinal de exaustão, Gerdau um absurdo de barata. Fato, meu centro sazonal, atividade, 3PL Red é o fim do mundo. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Você tá tudo bem com a sua esposa, noiva, namorada. Você sugere de, por exemplo, ir ao Madeiro. Provavelmente ela vai. Tá tudo bem, tudo em harmonia com seus irmãos. Você sugere McDonald's, todo mundo vai. Agora, se você brigar com seus irmãos, se brigar com a sua namorada, noiva ou esposa, você pode ir no Rubaiá, no Lelis Trattoria, eles não vão aceitar o convite. Porque não tem clima. Entende a alusão? Então a bolsa, por exemplo, o Gerdau tá barata, tem ativo valendo menos que o valor patrimonial, mas o sentimento... ele é negativo, não tem clima para os ativos explodirem. Só que eles estão descolados da realidade. Esse clima pode mudar assim que a gente tiver uma definição melhor para a PEC dos precatórios. Agora já se fala em fatiamento. Pode ser uma solução. Você está falando em Planalto, Senado, Câmara e STF. Então, se o mercado entender que houve uma solução
mesmo que razoável, não precisa ser ótima, e esse driver vai se dissipando no radar, como aconteceu com greve dos caminhoneiros ou crise hídrica, né? É o estalo, aí passa a ter clima, aí, pô, fiz as pazes. Então vamos na cantina, vamos no shopping tomar um lanche, aí volta a ter clima. Né? Então o mercado ele exagera muitas vezes na alta num clima de euforia, assim como ele exagera na baixa quando tem uma situação que vai desgastando os investidores. Ok? É mais ou menos por aí. É mais ou menos assim que a banda toca. Nosso querido amigo Arthur Souza. Boa tarde, professor. Há um gap aberto no índice futuro. Mini, né, entre 100 e 101. No gráfico perpétuo, gráfico de novembro do ano passado. Pela movimentação do mercado, estou achando difícil haver uma reação relevante antes desse gap ser preenchido. Vamos ver então. Novembro do ano passado. Eu vou tentar trabalhar com o gráfico baseado no ajuste. Seria isso aqui. Seria esse gap, né? Boa observação. Só que tem outro, né? Vamos ver. Mas excelente observação, muito inteligente e pertinente. Luiz Orzabal, nosso querido amigo Caro Wagner, muita força e fé para suportar os inteligentinhos com caldo de pavão, é isso mesmo. Só querem se amostrar mostrando a cauda. Tem gente que quer dar uma de professor aqui no canal. Pô, abre um canal, de repente se você for bom eu te sigo, compro o teu produto, eu quero ganhar dinheiro, eu não tô nem aí para vaidades, né? Mas mudando de assunto, poderíamos compartilhar sua análise em PET, vale a pena aproveitar os dividendos futuros em 1 do 12 e aguardar a recuperação no médio prazo? Eu acho que vale, né? Petro e Vale pagando dividendos recorde, né? Claro que a Petrobras está sentindo... Vou fazer até aqui no... Claro que ela está sentindo aí essa correção do petróleo, né? Mas eu acho que vale a pena. Né, eu acho que vale sim. Tem uma região forte de suporte, se o petróleo reagir, ela pode formar até um fundo triplo. Né? Então acho sim, sendo objetivo, que vale. Meu querido Xará, Wagner Cardoso, boa noite, Xará. Rapaz, estou com uma dúvida. Para contratos futuros, quando você diz que ainda vale a pena entrar, você diz dormir posicionado, não é day trade nesse momento, ok? Quando eu falo no final, pessoal, por exemplo, ontem, né? No final aqui do pregão eu falei, por quê? Porque a gente está ainda trazendo gente pro juntos até os 126 mil pontos. Então, por exemplo, ontem, né, no fechamento, fechou aqui embaixo, eu falei, olha, eu acho que perto do fechamento, eu falei, eu acho que vale a pena entrar tal, e para quem entrou valeu a pena. Então seria swing trade quando eu passo esse racional no Telegram. Eduardo Fortcamp, querido amigo, está conosco há muito tempo também. Boa noite, prezado Wagner e colegas investidores. Pensando aqui sobre a nossa bolsa, será que essa queda não dá trégua só por causa dos embrólios precatórios ou tem algo mais que nós estamos enxergando? Eu acho que, essencialmente, PEC dos precatórios, teve também queda do minério que impactou, né? E aquela história, né? É uma bola de neve, é uma das minhas teorias do momento. É claro que, por exemplo, a gente vê, evidentemente, principalmente quando sai um IPCA alto, que a bolsa derrete, né? Só que tá tudo interligado, né? Índice de inflação com dólar, com dívida das empresas, juros mais altos, menos consumo, mas o estopim, né? O fator principal é a PEC. Na minha visão, né? Tamo junto, Felipe Falcão, pernambucano como eu. Cara, esse cara aqui é muito chato, ó. Muito chato. Cara, monta um canal, vai cuidar da tua vida. Você deve ser jovem, vai namorar, vai ver futebol, esquece de mim. Né? Cara chato, chato, chato. E tem o nome do meu filho ainda, seu nome verdadeiro. Se bem que eu acho que você não chama Gabriel. Inclusive eu imagino que eu sei quem é você. Esse cara tem obsessão por mim. Cara, esse cara foi em tudo que eu faço. As poucas coisas presenciais ele foi. O cara tem obsessão por mim, é uma paixão... Né, cara, monta teu canal, vai seguir tua vida, vai estudar, vai fazer suas coisas. Cara, moleque chato do caramba. Ele cria canal porque... por exemplo, ele criou um canal, eu ocultei ele. Aí ele criou o perfil 2 e 3, eu nem te ocultei, ele já posta com 4.
né? Pô, o teu 2 e o 3 não estão ocultos, pode postar. Você é chato, cara, você é bobo, né? Você tá perdendo tempo. Se você é bom, monta um canal e vê se alguém te segue. A Bia Engel pedindo via 3, moleque chato. Eu tenho, assim, duas pessoas. Eu tenho um aluno que é muito chato. Cara chato. Narrador de pregão. Né? Não é do meu perfil maltratar ninguém e tal, mas a pessoa tem que se tocar, né? Então, assim, esse garoto é muito mala e tem um aluno meu que é narrador de pregão. Só que é o que eu tô dizendo, eu tenho 11 mil alunos, tem uns 3 ou 4 malas, é muito abaixo das estatísticas da média, né? Mas eu tenho. E, olha, eu não sei se é mais difícil enfrentar o mercado do que esses malas. Então, nossa querida amiga Bia Engel perguntou sobre Via. Sim, Bia, eu acho que é uma situação de compra. Eu não sei se vocês lembram, mas quando ela estava aqui nesse patamar de R$16, eu falei que o ativo poderia chegar a 9. Isso deu uma baita de uma polêmica na época. O pessoal falou, você está vendido no ativo? Não estava não. E você está falando isso porque você não está mais comprado? Não. É porque eu não lembro qual que foi o estudo na época, tal. Sei que depois ela detonou o pivô e agora eu acho que ela exagerou, está muito longe de média. Mas ela é um ativo que costuma exagerar nos movimentos de queda ou de alta. Nesses níveis, Bia, eu acho que é compra. É uma ação que, se o mercado engatar uma recuperação, é possível dobrar a capital no horizonte de alguns meses. É uma das possibilidades de dobrar a capital que eu vejo. Ok? Vide até os seus pares internacionais, aqui até em relação aos seus pares no Brasil, ela está descontada. Então vamos lá. Pessoal, só um minuto aqui. Só um segundo, por gentileza. Amigão, tô gravando aqui. Eu vou deixar aí. Beleza. Quando eu pegar as outras eu te falo, tá? Tudo em paz aí? Tudo certo. Pessoal, continuando aqui então. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer os ativos fixos. Bom, eu vou começar colocando o livro de ofertas aqui do mini índice, né? O índice de zebra 21. A gente tem uma pressão bem equilibrada no momento. Tá 50-50. Né? Na maior parte do tempo a gente viu pressão na ponta vendedora essa semana, então é um sinal interessante. E nós temos aqui uma cunha de baixa, né? Se eu colocar um gráfico de 60 minutos aqui na tela, a gente vê bem claramente essa cunha, né? Ela deve ter a sua linha de tendência de baixa testada. Chama a atenção um gap perto de 116 mil pontos, é uma referência, caso a gente tenha o acionamento dessa cunha. Me chama a atenção aqui duas situações. Primeiro, né, alguns analistas, traders, profissionais, eles entendem que você simplesmente projeta, né, a amplitude entre as retas a partir do rompimento. Eu penso que em relação a uma cunha, o alvo sempre é o início da figura. Então, uma vez rompida essa LTB, projeta no mínimo 109.325, não hoje, né? Mas, sei lá, segunda, terça, quarta-feira. E tem esse gap aqui em cima que chama a atenção. O que eu penso, né? Se a gente pegar aqui essa parte superior aqui da figura, do movimento, eu estou falando aqui em 104.315. Pessoal, deixa eu só falar um negócio aqui para vocês. Quando a gente tem esses comentários aqui no YouTube, eu, por exemplo, para o ano que vem, penso até em reforçar a equipe, chamar pessoas para fazer alguns trabalhos aqui conosco. Então, por exemplo, às vezes o aluno, vamos acompanhar o livro de ofertas enquanto a gente fala, ele quer aproveitar o espaço para mostrar que ele tem conhecimento técnico, que ele opera bem. Né? E você pega, por exemplo, empresas como a LS, lá a antiga Leandro Stormer, todos os instrutores e sócios são ex-alunos, inclusive o Bizi,
que é um cara que eu respeito demais. Né? Então o Bis é ex-aluno, o Kaplan, né? O Fábio Figueiredo, que trabalhou lá, é ex-aluno deles. Eu fui aluno do Leandro Stormer. O William Marques, que é um cara que eu respeito pra caramba, né? Então foram pessoas que foram se destacando, se tornaram, no caso do Bizzi, sócio, um dos principais nomes no mercado, e outros têm um grande destaque lá dentro, né? Como o Kaplan, como o Lawrence, por exemplo, que é um cara da mais alta qualidade, me recebeu super bem em Porto Alegre, jantamos juntos lá. E tem as pessoas que estão voando solo, né? Como o William Marques e como o Fábio Figueiredo, o Vlad, pessoas que eu gosto muito. Só que essas pessoas se aproximaram dos seus instrutores, das pessoas que estavam em evidência no momento, com gentileza, educação, ética, respeito e postura. Por isso que eles têm sucesso. Então o aluno vir no canal para querer me afrontar dessa forma já é um fracassado pela sua própria postura inicial. Né? Ninguém vai comprar as tuas ideias se você tem mau caráter, se você não tem ética e não respeita as pessoas. Então isso fica como lição. São palavras duras, mas elas são reais e para o bem de quem tem essa postura. Ok? Então, por exemplo, você quer aparecer nos canais, não vai ser sendo hostil, mal educado, com comportamento carregado de idiotia, de arrogância, que você vai ter sucesso. Você vai ser sempre um fracassado se tiver esse tipo de postura. Então é o meu recado de uma pessoa mais velha que sabe bem o que está falando. Então é isso aí. Vamos agora, a gente fez os comentários, vamos falar das... Então vocês podem ter certeza que eu estou falando isso e eu sei o que eu estou falando. Então aqui falando da carteira Desafios, né? A gente tem local web longe de média, tem tudo para fazer um fundo, Gerdau extremamente barata, quem sabe se preparando para romper um pivô aqui em cima. Eu vejo na Gerdau um ombro, cabeça a ombro invertido. Temos a Cury reagindo de forma razoável e a Melk reagindo melhor. A Melk deve estourar um pivô. Né? A gente tem os dividendos aqui na Melk, isso tem que ser descontado do preço médio. E se romper o pivô, ela explode e vai embora. Aí temos aqui, queridos, a carteira Ouro. Natura é uma das maiores heresias, né, dos últimos tempos, tem grande potencial. Eu tenho reforçado isso, pelo menos o fechamento do gap aqui aos 40. Semin reagindo bem ao minério, está preparando o rompimento deste canal pivô aqui também, é praticamente um mastro bandeira. Portobello, um dos maiores escândalos atuais junto com Natura. Potencial de subir 30% a 40% se o mercado começar a reagir, como parece que o fará. Temos SAPR11, né, uma ação de guarda da carteira de excelente qualidade. Rail merecia um escândalo. Não é um mastro bandeira pela proporção, mas deve estourar o pivô aqui em cima. Honey, uma ação de guarda também com ótima qualidade, resiliente. Grendene, na minha visão, é muito difícil eu não ter ação de vestuário e de calçados em carteira, né? Grendene, para mim, é a principal representante no momento, com ótimo potencial. JHSF a R$5 é para dobrar para o ano que vem o capital. Sambi 11 é a nossa aposta do setor de grandes bancos e PET é um escândalo a R$19, né? Carteira Imersão Pocket, nós temos Smart Fit, ela fez a reação que eu gostaria de ver e agora é para o alto e avante na minha visão. Rapt 4 escandalosamente barata, né, recuando para provavelmente romper a LTB e o pivô aqui em cima. Hoje, com a queda de Gemat, se você, né, e da Via, da Magalu, se você comprar Magalu, Gemat e Via, não vai fazer tanta diferença, sendo bem sincero, que elas se aliaram por baixo, digamos, né? Mas ainda, se eu fosse escolher uma, seria a Gemat, tanto que a ação que está em carteira, né? Muito sensível ao cenário macro aqui no Brasil e deve ter uma boa reação no curto prazo. Santos Brasil, na minha opinião, armando um pivô de alta que será confirmado a 6,46, todas oferecendo condições ainda de entrada. Soja 3 já está apontando para cima, tem ótimo potencial, assim como BKBR3, que na minha visão aqui formou algo entre uma pinça e um arame e vai subir. E Caixa Seguridade, o ponto é 966, deve romper e decolar, buscar 12, 13 reais.
nas próximas semanas. YDU, que é ouro, provavelmente um recuo para formar pivô de alta, todas elas oferecendo oportunidade. Queridos, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer os ativos fixos. Aí eu fui pro treino, eu fiz tanta musculação como a natação de manhã, aí eu já me alimentei e tal, depois do que eu gravar eu vou editar, vou tomar um banho, daí vou fazer minha correria, aí almoço, lavanderia, vou na imobiliária, eu vou fazer a vistoria do meu carro, é piada, né? Vou deixar as chaves lá com o corretor, que é perto, sempre com disposição ao trabalho. Ambev, na minha visão, está aproximando média de preço para estourar tudo aqui em cima e subir de novo. Lembrando que a gente acertou um racional de compra aqui embaixo e entrega aqui em cima. Isso pouca gente fala, né? Apesar de muita gente ter operado. B3, SA3, a gente encerrou o racional, compra aqui embaixo, entrega aqui em cima no retângulo. Agora é aguardar a cena dos próximos capítulos. Agora, no caso de Banco do Brasil, eu penso que é uma rara e ótima oportunidade de compra. Né? Vocês viram que os bancos aumentaram no trimestre 36% o seu lucro, eu falei sobre isso no Telegram. Então, para mim, Banco do Brasil, Bradesco, compra nesses níveis. Itaúsa está muito lenta, eu já não entraria. Itube, sim. Acho que o ativo está mais pronto. Perto aqui de uma linha de retorno, né? Lembrando que acima de 22,38 nós teremos um rompimento falso. Eu vou até marcar esse ponto aqui na tela. Aí tem a SAMB e a FNC, que é o índice do setor financeiro, numa região de suporte, provavelmente vai respeitá-lo. A gente tem aqui o IMAT, que é o índice de materiais, reagindo, né? Para vocês perceberem. Lembra que eu comentei ontem que ele reage muito rápido, de forma muito direta ao minério, né? Talvez fazendo aqui um fundo duplo ou até triplo. Aí tem o IMOB, índice setor imobiliário, eu vejo com bons olhos essa reação. LTB, houve a falha, mas se rompeu o pivô aqui a 738, seria um termômetro muito grande para o mercado como um todo. É o índice que melhor reage a esse negócio todo que envolve juros, dólar e tal. Por quê, pessoal? É a minha teoria da bola de neve. Eu vou explicar rapidamente. Quando você começa a ter queda de juros e queda de dólar, as empresas que têm o endividamento vinculado ao dólar ou à Selic reduzem suas dívidas. Então elas já sobem por essa razão. Quando você tem queda de juros e de dólar, geralmente tem estrangeiro, né, entrando no Brasil. Então vai pressão para o mercado de ações. Quando você tem queda de juros e de dólar, por exemplo, a queda de juros, né, mesmo sendo aqui no mercado futuro, ela já indica alguma coisa lá na frente. Eu, por exemplo, acompanho o DI1F25, que vai ter, por exemplo, um aumento de crédito e, consequentemente, de consumo. Então a coisa vai encaixando. Você entende? Por isso que a gente espera um movimento explosivo, só que precisa começar. 104 mil pontos me empolga, apesar de estar ganhando dinheiro hoje no índice no dólar? Não. Não me empolga. Me empolga acima de 109. Vai buscar 109 semana que vem? Tudo indica que sim. Ok? Então é isso, é mais ou menos uma forma simplista de explicar como é que as coisas funcionam. Uma referência importante que nós temos, ó. Small 11, índice de small caps, né? Manteve aí o padrão da alavanca. Além disso, a gente olha o índice de energia, né? Reagindo bem hoje também. É um termômetro mais equilibrado. E o índice de consumo. Hoje, na minha opinião, o IMAT ele tem uma reação muito óbvia em relação ao minério, coisa e tal. Os principais, se eu pudesse só olhar dois índices hoje, eu olharia o IMOB e o índice de consumo. Pô, professor, mas se eu olharia o IMOB e o índice de consumo e optaria por esses dois se você pudesse olhar somente dois e não olharia o IFNCE, porque o IFNCE vai acabar sendo uma consequência. Então, a Top Traders ela não tem a pegada de entrar no trade para ganhar 1%. Por quê? Porque se você ficar fazendo trade para ganhar 1, 2%, você devolve tudo. A gente entra para ganhar 30%, 40%, 100%. Então, às vezes as pessoas não entendem a nossa filosofia. Se esse mercado começar a subir, for a 109, 115, 120, a gente vai ganhar muito. Por quê? Porque as carteiras Pocket Ouro foram montadas no olho do furacão. Né? Agora, não fique alavancando, não fique fazendo termo,
fazendo giro no day trade, isso a gente explica. Agora, se você não resiste e faz, é a sua escolha, assuma a sua responsabilidade. Simples assim. Né? Quando eu era garoto, eu adorava fazer uma série de coisas, só que eu sempre tive consciência da minha responsabilidade. Né? Eu gostava de viajar, pô, tinha que fazer hora extra para poder pagar depois. Né? Era duro fazer hora extra, eu trabalhei 2 anos à noite, das 10 às 6. Quando eu tinha me formado em técnico em plástico, estava fazendo técnica eletrônica. Claro que não era mole. Trabalhava à noite, estudava, ainda ajudava minha mãe no negócio que a minha mãe tinha. Minha mãe tinha aquele negócio de telemensagens, flores, cesta de café da manhã. Eu fazia entrega para minha mãe. Eu ia na Tabets em Santo André e na Damata, ali perto de Esfirra Imigrantes, para comprar as coisas para minha mãe. Então fazia entrega, comprava. Eu só não ajudava a montar, que eu não sabia. Ela tinha lá a equipe dela. Então, por exemplo, eu gostava de sair, gostava de ter carro bom, só que eu tinha que trabalhar pra caramba para poder ter esse padrão. Não ganhava muito na época. Era garoto. Então, assim, você tem que assumir a responsabilidade. Então, por exemplo, se naquela época eu quisesse beber, como é que eu ia ter condições físicas para poder trabalhar forte? Então não podia. Se bebesse, sabia que ia ter que assumir responsabilidade porque tinha as tarefas. Na parte financeira é a mesma coisa. Se você está disposto a alavancar no intraday e ficar girando ou trabalhar fora do manejo de risco, se der certo, herói. Se der errado, você tem que assumir responsabilidade. Né? Aqui eu mostro a minha experiência como trader. Simples assim. Que pode dar certo ou errado, inclusive. Então é isso. Aí nós temos a Petro, que eu havia comentado, né, numa região de suporte, a Vale, né, reagindo aí à alta do minério, está numa região de 2 LTBs. Aí nós temos aqui, queridos, China 11. Não acho tão interessante, está meio parecido com milho no momento, não me empolga. A IDI 1F25, interessante essa queda, muito interessante. Se perder essa base aqui, tem espaço até o gap para sair, o que seria uma loucura isso aqui, né? Se os juros tiver perda dessa base, é uma verdadeira loucura, porque só tem suporte no gap, 11.590. Ok? E tem topo mais baixo que o anterior, seria um pivô de baixa clássico. Dólar é isso, né? Mas eu gostaria de ver o dólar abaixo de 5.527.500. Aí ele me empolga, quem sabe hoje, 5.527.500. Ele está testando uma LTA importante. É praticamente um canal, né? Isso aqui. Então ele está sim num ponto de teste muito interessante. Né? Aí, queridos, nós teremos o Ibov. Vamos ver como é que está o Ibov. O desempenho no semanal, ele, Bova 11 mini índice. Ó, no semanal tá caindo 2,58, mas eu acho que esse 2,58 de queda, ele vai ser diluído um pouco mais na tarde de hoje. Né? Vai reduzir essa queda para menos de 2%. Nós podemos estar diante de um rompimento falso aqui de um fundo a 102.850 e talvez um eixo de W aqui no semanal a 108.669 e o Bova 11 está caindo na semana a 2,38. Eu também acredito que feche com menos de 2% de queda. Então o diário do Bova 11 agora está mais alinhado com uma ideia de canal de baixa, está na base do canal já acima do fundo anterior a 102.835 e do 102.853, isso é muito interessante. Então só pela simetria em V tem condições de trazer a 108.670. Aí o Bova 11, uma situação parecida, né? Vamos circular aqui os topos também, traçar o pseudo canal. Tem gap aí no meio para puxar preço. Não, traçar aqui a reta. É mais ou menos isso aqui, né? Então é um canal, agora não é mais um retângulo, né? Nós temos aí um canal.
correto? Fora da banda. Não chegou aí fora da banda, tocou a banda. Se romper a média de 5 aqui, cumpre na semana que vem o 104,50 simetria em V. Aí eu já tinha traçado aqui a ideia do canal para o mini índice, né? Esse sim chegou a tocar um pouquinho fora da banda, agora está dentro da banda. Por simetria em V remete a 109,325, que é o ponto que eu comentara anteriormente. Não. A simetria em V traz aqui até o 109. E aquilo que eu comentei anteriormente, né? O lance aqui é a cunha. Tem o 104,315. Se romper a cunha, aí a gente vai ter uma nova realidade, uma mudança de rota no mini índice. Ok? Eu acho que a gente vai ter uma semana que vem muito favorável às nossas operações. Estou bastante otimista. Consegui manter todas as minhas posições em mini contratos, em dólar e ações. Né? Eu tenho um termo parcial em Gerdau, mas eu já tinha e estou aí firme na luta. Se o mercado subir, eu acho que vai beneficiar todos nós e a gente vai vivenciar juntos uma era de prosperidade. Saúde e paz a todos, contem sempre comigo, Fúria, faca na caveira. Pessoal, aqui não é brincadeira. Top Traders é a bolsa de valores na sua essência, na sua realidade. Eu sinto que você sente porque a gente opera de verdade. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe nosso trabalho Família Investimentos. Valeu!